E aí galera, eu sou o Matias e eu trabalho com produção musical há mais de 8 anos. Tô com o perfil Steel Turn agora pra começar a criar conteúdos de produção musical, sobre mixagem, masterização, indicações de álbuns, o que eu gosto de escutar, recomendar plugins talvez, o que vocês mais gostariam de ver sobre o meu fluxo de trabalho, sobre curiosidades da vida, o que vocês quiserem saber eu tô aqui pra falar, tá? E hoje eu queria começar esse canal inaugurando com um vídeo muito legal que é mostrando a minha música de Espinéia, a sessão de produção musical dela, como que eu produzi. Eu regravei essa primeira parte agora, essa chamada, porque quando eu tava gravando a sessão de produção, minha voz picota um pouquinho quando eu tô mostrando alguns elementos. Então se puder dar uma relevada. E é isso, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal, dar aquele joinha se você gostar, pra eu continuar trazendo mais conteúdos. Essa música de Espinéia é uma música que eu gravei, comecei a sessão dela em 2024, lancei em 2025, em fevereiro de 2025, e é uma música que eu compus em 2023. A história dessa música é que na época, em 2023, eu tava muito apaixonado por uma das minhas colegas de faculdade, e a gente acabou se relacionando, e nisso eu criei essa música pra ela, escrevi essa música pra ela. E eu nunca nem contei sobre essa história dessa música pra ela, e provavelmente nem vou contar, mas é uma das coisas que nasceram dessa relação. É uma música que eu coloquei muito no meu coração e que tem muita verdade. Quando eu tava produzindo ela, eu queria que vocês se sentissem da mesma forma que eu me sentia quando eu tava apaixonado e quando eu canto essa música também. E agora vamos partir pra mostrar a sessão de produção musical dela. Essa é a sessão de Dispneia, é uma sessão de produção que tem seus cento e poucos canais, tem muitos canais de processamento, aqui alguns canais que eu usei pra fazer a mixagem. Tá, eu comecei a produzir essa música gravando violões. E foi aqui que eu gravei o Nylon Base e ele ficou na sessão final também. Gravei esse violão e tem uma voz gay aqui, vamos descobrir como que ela tá. Não sei se tu acredita em amor à primeira vista. Eu não acreditava no tal do destino. Eu já acreditei que só amaria uma vez. Me enganei tantas vezes e essa foi mais uma. Mas eu sei. Bem crua, essa foi a primeira voz da música que eu usei pra guiar, pra fazer uma marcação mesmo. E aquele violão base que ficou no restante da música. Aqui eu tenho um MIDI map que eu usei basicamente pra marcar os acordes da música, pra fazer pads e outras coisas, mas basicamente pads, porque na época o Logic ainda não tinha as chord tracks. Do violão base, eu comecei a gravar as guitarras, construir as guitarras aos poucos, a partir do momento que eu ia construindo a música, porque eu já tinha uma ideia do sentimento que eu queria passar para essa música, eu sabia as regiões que eu queria impacto. Então, gravei a guia, marquei o arranjo da música, onde é a intro, onde é a introdução, onde é chorus. Depois de marcar isso, eu comecei a construir os elementos para trazer o sentimento que eu queria. Primeiro, simplicidade, poucos elementos na introdução, e é isso. Guitarra e violão, e é basicamente isso que tem na música mesmo, no começo. Quando entra a música no verso, entra um baixo simplesinho acompanhando com a bateria que é MIDI aqui nesse começo, que é um Addictive Drums que eu usei. Eu nem fiz pós-processamento nele nem nada, eu tive que sair direto do Addictive Drums pra cá. Baixo. E aquela guitarra continua. Vou ver uma base. É isso. E um lead. Esses timbres de guitarra são absolutamente simples. Era uma guitarra mais clean que eu queria nessa música. Então eu peguei o Guitar Rig e coloquei um chorus. E depois dele foi um amplificador stock do Logic simulando o Twin Reverb. Esse é o amp que tá em todas as guitarras da música. A voz do verso, que é basicamente
uma voz de peito. Não sei se tu acredita em amor à primeira vista. Em cima dela, uma camada de voz de cabeça, isso no centro, né? Uma camada de voz de cabeça. Não sei se tu acredita em amor à primeira vista. Eu não acreditava no tal do destino. E dobras. Com E e dobras juntas, né? Não sei se tu acredita em amor à primeira vista. A partir daí, eu trouxe os backing vocals. E eu que acreditei que só amaria uma vez, me enganei tantas vezes e essa foi mais uma. O processamento deles é distorcido e sem agudo, pra ir pra trás da mixagem mesmo. As vozes eu gravei depois que eu tinha já todo o arranjo instrumental da música, tá? Pro primeiro refrão, o que eu pensei? Eu preciso dar um impacto. E eu queria que você se sentisse quase como um aperto no peito. De amar alguém e não poder amar. Ou de amar alguém e não ter coragem de falar. Era esse tipo de aperto no peito que eu queria passar. Pra trazer essa sensação, eu pensei, cara, eu preciso trazer um grave, tipo um soco de grave no peito dessa pessoa. Pra ela ficar impactada mesmo. Pra o coração dela bater mais forte. E pra isso eu peguei na casa de um grandes amigos meus, que é um dos melhores pandeiristas que eu conheço e um excelente percussionista. Eu cheguei na casa dele, ele tinha um surdo lá na época, tava na sala dele. Eu falei, amigo, eu vou tirar um sample desse surdo. Eu peguei meu celular e gravei o sample aqui. Isso aqui foi gravado com um iPhone 11. Gravei esse surdo, processei aqui e somei com ele um synth bass, que é quase um synth drone. Juntos. E tudo isso junto com a cama de guitarras que eu já tinha feito, né? Que a guitarra segue agora com a mesma guitarra com acordes de coros. O mesmo violão da base. O mesmo lead, que vai entrar só na segunda parte. Com uma automaçãozinha de pan. É tudo muito automático na música, né? Na mixagem tudo fica com muita automação. Tudo isso junto, né? Não tem baixo nessa parte. Entra o synth drone e um Rhodesinho e um pianinho. Vou deixar aqui pra vocês ouvirem. Eu sei, coisa assim não acontece todo dia. Eu sei, desde que o meu olhar cruzou com o seu, eu cantei esse refrão com todo o ar do meu pulmão e admiti desde ali que eu pago por ti. Na voz do refrão, a única coisa que eu adicionei foi mais dobras. Eu queria mais presença vocal, então eu fiz mais dobras. Eu sei, uma voz mais aberta no estéreo também. Coisa assim não acontece todo dia. Eu sei, desde que o meu olhar cruzou com o seu. E daí também fiz uma transição do refrão pro próximo verso, que entra... Tá, já que eu vou falar da transição, vamos falar do próximo verso. Eu queria que essa música fosse uma cara de banda, baixo, bateria e guitarra.
Esse verso é o que eu sentia que era o que eu precisava pra ela. E eu fiz essa transiçãozinha aqui com prato de bateria e delay. E como entra a banda, agora vamos sacar a bateria, que é um Additive Drums, num preset, o kit era esse aqui, ó. Quase me esquecendo, meu amigo Hugo Rogério gravou as baterias dessa música. E ele começou gravando pelo primeiro refrão, que é onde a bateria entra e entra só hides. A gente gravou a bateria dessa música usando 2 microfones dinâmicos, um SM Bosta e um SM57. E no final eu não gostei 100% do resultado pra música, não passava a emoção que eu queria. Então eu peguei o arranjo que ele fez e transpus pro MIDI, pra parte do verso e do refrão e do final. E eu peguei o som dos pratos dele e coloquei na música. E fica muito legal essa sensibilidade que ele tem da música, da emoção que a música precisa. Ele é um baterista excepcional. Eu queria ter gravado essa música com um pouco mais de estrutura, mas eu gravei aqui em casa mesmo e no quarto dele. Então, com 2 canais de interface, que é o que eu tenho. Então, foi meio fazer com o que você tem mesmo e não deixar de fazer arte. E daí vem a bateria, que o arranjo dele eu transpus pra cá. E daí eu gravei baixos. Os baixos são, basicamente, um Precision SX. E eu gravei ele com uma root note, a tônica, seguindo os acordes da música. E um mais swingado, mais fraseado. Assim, ó. Somei um canal de distorção nele. Esse canal de distorção no baixo aqui, ó, eu fiz ele, peguei esse sinal, joguei para um Apex Vintage Exciter e é isso. Como eu queria mais uma cara de banda, eu trouxe as guitarras strumming. Sobre as guitarras, eu gravei todas elas usando essa Les Paul PHX aqui. Usei algumas guitarras eu gravei com captador da ponte, outras com captador do braço. E todas elas com Guitar Rig, usando, sei lá, era uma simulação de Tube Screamer e um chorus. Depois disso eu ia pro amp stock do Logic. Usava esse combo aqui, ó, Large Black Panel Combo. A partir dessa guitarra teve o lead, violão de nylon, e a partir daí é a voz do verso, da mesma forma que eu gravei a voz do verso 1, com um canal de voz de peito, um canal de voz de cabeça e 2 canais de dobra. Não sei se tu acredita em bom humor nas segundas-feiras. Não sei o que é um dia ruim desde que você veio. Eu acreditei que era esse nosso caso. Logo me entreguei pra você sem me arrepender. E agora no último refrão e no outro, eu queria dar realmente a cara de banda, continuar com a cara de banda, só que acrescentando um pouco mais de emoção, um pouco mais de dramaticidade, trazendo um melotrons no caso, que é pra fazer umas cordas.
Esses Mellotrons são Mellotron MIDI da Arturia que eu usei. E o restante é basicamente o que estava acontecendo na música. O que muda do verso pro refrão é que eu não uso mais o baixo distorcido, como eu estava usando aqui no verso, porque eu senti que não tinha mais espaço para ele por conta das guitarras e não tinha mais espaço para ele por conta das guitarras que aumentaram e também por conta da voz que aumentou também de dobras e ficou um pouco mais aberta no estéreo. Então eu não queria mais chamar atenção pro baixo nessa parte. Mas eu sei, coisa assim não acontece todo dia. Eu sei, desde que o meu olhar cruzou com o seu, eu cantei o seu refrão com todo o ar do meu pulmão. E admiti desde ali que amava por ti, por ti, por ti, por ti. A partir daí eu queria finalizar a música com chave de ouro. E no meu instrumental ele ficou assim, ó, por muito tempo. O que tem de legal nisso? O baixo voltou a ter um canal de distorção no finalzinho. A bateria, ela se soma a uma parte dos overs da bateria do Hugo. Que dá um pouco de profundidade pra música e traz uma seção rítmica um pouco mais aguçada. O que eu acho muito legal, que eu gosto muito, sou muito orgulhoso disso, que é a dinâmica das guitarras, como a dinâmica respira o balanço da música, respira o balanço da bateria, de chimbal aberto pra ride. E respira também os leads, né, que são as melodias que fazem o tema desse final, né? É um violão de nylon sendo tocado com palheta e a Les Paul também. Depois que eu fiz essa base toda da música, eu já tinha gravado voz, já tava mixando ela, eu sentia que faltava alguma coisa nesse final. Eu resolvi fazer uma sessão de sopros, eu queria ter gravado com alguma pessoa, mas eu fiz por MIDI mesmo. E eu vim com esse trompete. E desse trompete eu ainda sentia que faltava alguma coisa e eu tava muito inspirado pela Clairo na música Juna, então eu fiz um trompete de boca. Esses trompetes eles estão processados com Raw Emotion, um buzz aqui, para poder dar realmente essa mexidinha, essa modulaçãozinha. Sobre a mixagem dessa música, é uma mixagem que eu queria que fosse um pouco mais suja, então as coisas elas têm bastante textura de simulador de fita,
Kramer tape no bus da bateria, por exemplo. E aí eu vou ter alguns plugins saltando, né? Porque eu troquei de computador. Eu usava um computador Intel. E quando eu mudei pro sistema Apple Silicon, pro Mac M4, eu troquei de plugins, né? Instalei outros plugins. Perdi alguns plugins que eu usava. E disso é bem simples aqui, né? O meu Mix Bus, um SSL Bus Compressor, uma Tape Machine, um Proc 4 e um limiter. Aqui tá o Brown Emulsion dos movimentos, né? E o Movement pro trompete também. Aqui. Top. Processo inicial. E nessa parte aqui, que é a parte que eu acho essencial da minha música, que é o Shadow System. Mas é basicamente, se quiserem que eu explique em outro vídeo, mas é basicamente criar o efeito de profundidade utilizando vários reverbs. E também Tape Saturator e Tube Saturator, que é para saturar alguns elementos. Umas guitarras indo para o saturador de tubo. Tape Saturator. A seção de trompetes e é isso. Tem reverbs, plates e reverb chamber, que eu usei na voz. E esse aqui também foi na voz, acredito. E fora isso é equalização corrigindo, equalização subtrativa para criar espaço, equalização aditiva eu raramente uso, mas às vezes para trazer um pouquinho de mais de brilho, um pouquinho mais de grave no baixo. E compressão para controlar a dinâmica, basicamente controlar a dinâmica só na voz, que eu uso mais para trazer característica de som mesmo, de coisas analógicas, né? E é isso, uma mix bem simples e bem direto ao ponto. Chegamos ao fim do vídeo. Queria pedir para você se inscrever no canal se você chegou até aqui, deixar o like e comentar o que você achou dessa música, ou talvez comentar o que você espera ver nesse canal, o que você gostaria de ver, se você quer dica de mixagem, tem alguma curiosidade que você notou nessa sessão que você queira compartilhar comigo. E também, né, me preparar para gravar mais vídeos. Eu tenho uma música nova para lançar agora e tô louco para abrir a sessão dela já, talvez até antes de lançar ela. É uma sessão muito diferente, um estilo completamente diferente e tem muitas curiosidades de gravação. E é isso, essa música tá no meu coração, é uma gravação mais caseira, mas que eu sinto muito orgulho dela, que acho que eu cheguei num bom resultado. É isso, obrigado se você gostou. Valeu pela sua presença. Tamo junto.